Olá, meus amados, minhas amadas, estamos aqui novamente. Dessa vez vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus. É interessante nós falarmos sobre o Espírito, por quê? Porque o Espírito Santo é um ser que a gente é abstrato, a gente não vê, não sabe, né? Mas a gente sente, né? Todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele sabe que ele existe e ele sente, ele consegue se relacionar com esse Espírito. Mas vamos falar um pouco também sobre a obra do Espírito na criação, vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo no Velho Testamento, no Novo Testamento. Então vamos lá? O Espírito Santo ele é referido com ou sem o artigo definido. Ou ele pode ser o Espírito, ele pode ser o Espírito de Deus, né? O Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo e também o Consolador. No grego, o nome é Parakletos. Parakletos. É a mesma palavra que é usada para descrever o nosso Senhor. Também nós podemos associar o Espírito a símbolos como o sopro, o vento, a pomba, o dedo de Deus e o fogo, que eles são empregados como se fossem uma referência do Espírito Santo. Essa variedade, nos termos empregados pelas Escrituras, nos fornece meio de contemplar a identidade e a obra do Espírito Santo. Vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Nós temos 5 aspectos diferentes da obra do Espírito que são discerníveis no Antigo Testamento. O primeiro deles é a obra do Espírito na criação, né? O Espírito, então, em Gênesis nós lemos que o Espírito pairava sobre as águas, Gênesis 1:2, né? Nós vemos em Gênesis 2:7 que o Espírito estava na criação do homem. Em Jó 26:3, nós vemos que o Espírito aclarava os céus. Ele sustentava a vida animal e renovava a face da terra, em Salmo 104:30. É o ruá, o sopro, o vento de Deus, a expressão de energia e poder divinos. Ele é o princípio da vida física e psicológica do homem. O homem, em cada porção de sua natureza, espírito, alma e corpo, foi criado para estar sujeito aos recursos do Espírito Santo de Deus, aprendendo a refletir a Deus e o seu Espírito. O segundo aspecto é a obra do Espírito ao equipar, né? Ao nos equipar para o serviço. O Espírito vem sobre aqueles a quem Deus seleciona para que façam tarefas especiais. Isso acontecia muito no Velho Testamento, né? Os profetas eram cheios do Espírito Santo, né? E eles eram cheios para fazer uma obra definida, uma obra específica. O Espírito conferia aos mesmos a habilidade para se desincumbirem de seu dever, por exemplo, perícia, né, liderança ou força física, no caso de Sansão. Então, no Velho Testamento, o Espírito Santo era dado a alguns homens, né, alguns que eram escolhidos por Deus para uma tarefa específica. O Espírito também, além de ser para isso, ele também inspirava os profetas. Muitas vezes os profetas, quando eram inspirados por Deus, por exemplo, eles enfrentavam reis, eles enfrentavam os poderosos, né? Quando eles levavam a palavra de Deus. Muitos deles acabaram morrendo, perdendo suas vidas por causa disso. Mas a maioria deles, né, eram temidos e eram respeitados pelos monarcas, pelos reis, porque eram reconhecidos como verdadeiramente homens de Deus. O quarto aspecto, né, é a obra do Espírito Santo na produção de uma vida moral. Uma das altas marcas da referência do Antigo Testamento ao Espírito, entretanto, fica nos Salmos, né? Nós vemos lá exemplo de Salmo 51, 139. Para o salmista, a presença do Espírito significa um espírito quebrantado e contrito no homem, bem como um coração limpo, constância e alegria. No Salmo 139, 7, nós vemos o Espírito de Deus que é equiparado com sua
presença, e de ambos é impossível alguém escapar. A proximidade e o poder de Deus resultam num apelo feito pelo salmista para que o Espírito sonde, né? No Salmo, no verso 23 e 24, diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, né? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, o salmista se rendendo ao Espírito, né? O Espírito sondando o coração dele. E o quinto aspecto, né, é a obra do Espírito na predição do Messias. No Velho Testamento nós temos várias passagens onde os profetas profetizavam a vinda do Messias. Apesar de que os salmistas registraram uma experiência presente do Espírito, e por esse motivo, conforme algumas interpretações, isso representa o nível mais elevado do ensino do Antigo Testamento, sobre o Espírito, não obstante, à luz do caráter preparatório do Antigo Testamento, as referências mais elevadas bem podem ser aquelas que descrevem profeticamente a obra futura do Espírito. As referências antecipatórias pertencem a duas espécies. Então vamos lá. Em primeiro lugar, são aquelas que profetizam uma habitação direta do Espírito em uma personagem messiânica. Está lá em Isaías 11, de 2 a 9, 42, 11, 2 a 9, 42, 14. Está em consonância com Lucas 4, 18. Em segundo lugar, aquelas que indicam a experiência mais geral da atividade do Espírito pelo povo da nova aliança em Deus, que está lá em Ezequiel 36, 26 e 27. O período intertestamentário, vocês sabem o que é o período intertestamentário, né? É aquele período de anos em que terminou o Velho Testamento, né? E começou o Novo Testamento. Então, esse período é chamado de período intertestamentário, que é justamente o final do livro de Malaquias, né? Malaquias 4:6 diz assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse é o último, a última palavra, a última profecia do Velho Testamento. Depois disso passou-se um período de anos sem a manifestação de nenhum profeta, de ninguém que tivesse sido inspirado pelo Espírito de Deus. Então, no período intertestamentário, havia uma certa decadência em relação sobre o Espírito Santo de Deus, porque ele não se manifestava. Supostamente admitia somente melancólicos olhares para o passado, ou anseio pela experiência futura do Espírito, ainda que não tivesse realização presente e alegre da obra do Espírito. Os papiros do Mar Morto, todavia, por alguns, são interpretados como documentos que dão testemunho sobre a experiência do Espírito entre os essênios, e provavelmente entre outras seitas antes do advento de Cristo. Então, o Espírito está permeado no Velho Testamento, né? Ou pela manifestação dos profetas, ou pela manifestação dos juízes, né? O Espírito está sempre sendo usado, mas no Velho Testamento sempre sendo usado de uma forma limitada, não como hoje. Qualquer um que aceitar Jesus já recebe o Espírito Santo, né? Já tem comunhão com o Espírito. Naquela época não era assim. Eram apenas algumas pessoas, né, iluminadas, né, escolhidas por Deus para fazer alguma tarefa específica que recebiam, então, o Espírito Santo. E esse Espírito era dado de acordo com a necessidade. Porém, por exemplo, no caso de Sansão, Sansão recebeu o Espírito Santo, uma força física excomunal. Não deixava de ser a manifestação do Espírito, mas ela se manifestava em forma da força física, né? Já Eliseu, por exemplo, eles eram profetas, eles profetizavam e faziam milagres, né?
Eles ressuscitavam pessoas, eles faziam fogo descer do céu, mas tudo isso pelo poder do Espírito Santo de Deus. E eram homens como nós, mas tinham uma incumbência através do Espírito Santo de fazer uma obra determinada para os seus tempos. Hoje, nós não temos a escolha de um ou outro para receber o Espírito. Todos aqueles que recebem a Jesus como seu Senhor e Salvador, recebem também o Espírito Santo de Deus como selo da promessa. Amém? Então vamos ver como é o Espírito no Novo Testamento. Vamos começar falando sobre o Espírito e o ministério de Cristo. O Novo Testamento... Desculpa. O Novo Testamento está repleto de referências ao Espírito, em grego, pneuma. Ele é mencionado em cada livro do Novo Testamento, excetuando o 2º e 3º João. Uma atenção indevida tem sido chamada para o contraste entre a abundância de referência ao Espírito Santo em conexão com os principais acontecimentos da vida de Jesus, e a notável escassez de suas próprias referências verbais à obra do Espírito no registro sinótico. Essas últimas são apenas 5 em número. Então Jesus só se referiu ao Espírito 5 vezes nos Evangelhos. E apenas uma dessas é aceita como genuína. Né? Então nós temos lá Marcos 3,29, Mateus 12,31 e Lucas 12,10, que são os sinóticos, né, dessa referência. As outras 4 referências são suspeitadas por eles por causa de diversas considerações. Esse não é lugar para a gente considerar se essa é ou não é, se as 4 são ou não são. O que nós queremos dizer é que existem poucas referências nos evangelhos acerca do Espírito Santo, até porque no momento o foco ali era a obra de Jesus, né? Então não havia a necessidade tanto de se fazer tanta menção ao Espírito, porque era Jesus que estava. O próprio Jesus disse, né? Eu vou, mas vou lhes mandar o Consolador, que é o Espírito. E aí então, quando Jesus estivesse mais, o Espírito poderia então tomar o teatro das ações ali no caso. É suficiente dizer ainda que fosse possível apagar as referências faladas de Cristo ao Espírito, como alguns desejam fazer, tal procedimento é inteiramente impraticável em relação aos detalhes de sua vida, conforme registrado pelos sinoticistas. O Espírito é associado com os acontecimentos imediatamente anteriores ao seu nascimento e relacionados com o mesmo, com o próprio nascimento e com os acontecimentos imediatamente seguintes, com o batismo, com a tentação, com a inauguração do seu ministério e com o seu discurso inaugural, com o seu exorcismo contra os espíritos malignos e com a comissão que deu aos seus apóstolos de batizarem no nome triuno, que inclui o Espírito Santo. Então, Jesus não mencionou diretamente, mas toda a sua obra, toda a sua vida estava intrinsecamente ligada ao Espírito Santo também. Como eu disse, nos evangelhos, o foco central era Jesus, né? O Espírito viria após a ida de Jesus. Então, ele mesmo disse, né? Eu vou e vou lhes mandar o Espírito, o Consolador. E aí, então, quando Jesus vai, entra a figura do Espírito. Aí você vê lá em Atos 2, quando o Espírito desce sobre os apóstolos, eles começam a falar em línguas, né? E aí há aquela conversão de milhares de pessoas, né? E aí você vê o Espírito usando Pedro, Paulo para curar, para libertar, para levantar os mortos. Tudo isso, né, já parte da obra do Espírito. E aí então se fala do Espírito com mais ênfase do livro de Atos para frente. Né? Nos evangelhos se fala da obra de Cristo, porque justamente Cristo estava ali sendo o centro das atenções no momento. O Espírito na Igreja de Cristo. O livro de Atos relata o derramamento do Espírito e suas múltiplas operações. Em algumas ocasiões, a ênfase recai principalmente sobre a energia do Espírito, como se ele estivesse agindo de maneira impessoal. Caiu cheio, né? Caiu no Espírito, foi cheio do Espírito, né? Noutras ocasiões, ele aparece de forma manifestamente pessoal, como em Atos 5, de 1 a 11,
onde se nota que é possível mentir contra ele, né? Aquela história de Ananias e Safira, que vão lá levar uma parte do dinheiro que eles arrecadaram com a venda para ver se ganhava uma notoriedade e Pedro falou, você está querendo mentir para o Espírito Santo, né? E o resultado foi que ambos morreram ali naquele lugar. No livro de Atos, igualmente, Cristo e o Espírito são claramente distinguidos entre si. Note-se especialmente Atos 8:16 e 19, de 1 a 6, onde os dons do Espírito são dados subsequentemente ao dom da regeneração, e são aparentemente mais visíveis e audíveis. Entretanto, não há base para inferir que a experiência do poder doado pelo Espírito possa ser possuída separadamente de Cristo, né? Isso é claro e evidente, não seria nem necessário falar, mas não existe Espírito sem Jesus, nem Jesus sem Espírito. São ambos parte da Trindade e ambos agem de uma maneira para que todos nós, né, que fomos regenerados, estejamos livres e salvos, né? Jesus veio, morreu, nos deu a salvação. Agora o Espírito vem, nos preenche, nos enche e nos mantém na linha para que a gente não tropece com o nosso pé em pedra. O Espírito como fonte de crescimento do crente. Ao dar-se por sua própria vontade ao crente, ele se torna a vida espiritual do mesmo, levando-o a conhecer a presença de Cristo ressurreto no íntimo. Ele é o autor, a origem e o orientador do poder para o processo do crescimento espiritual que se prolonga pela vida inteira do crente. E é somente na proporção em que o Espírito é a esfera do modo de andar do crente que a vitória sobre o pecado se torna possível. Então, gente, não tem como você viver uma vida cristã sem se encher do Espírito Santo. O Espírito Santo é o motorzinho que vai te levar, vai te carregar para frente, vai te empurrar para frente, né? Vai te manter na linha, vai te manter no alvo, vai te manter no trilho. Então não adianta você achar que pode viver sem o Espírito. O Espírito foi derramado. Você recebe o Espírito quando você aceita Jesus, ele já vem fazer morada, ele já está em você, mas você tem que crescer, você tem que buscá-lo a cada dia, você tem que manter um relacionamento com ele a cada dia, ele tem que estar cada dia se fazendo mais presente na sua vida, para que então você possa, a cada dia que você tiver mais contato e mais comunhão com ele, você possa então ter as suas vitórias sobre o pecado, sobre o diabo, sobre as tentações. Sem isso, você não vai ter sucesso. Você vai ser presa fácil do diabo. Amém? O Espírito como agente transformador da vida do homem. O homem é aberto às operações pessoais do Espírito, que luta com ele. Convencendo, transformando, constrangendo, guardando com advertência gentil contra o apagá-lo ou entristecê-lo, e com temível injunção contra aqueles que dele blasfemam. O homem deve saber, por conseguinte, que os resultados pessoais, morais e espirituais nele produzidos não podem sê-lo por alguém que é menos que pessoal e que o realce da personalidade só pode tornar-se realidade mediante confrontação com o Espírito. É aquela história da sua consciência, né? Quando você aceita Jesus, quando você entrega a sua vida a Jesus, e o Espírito vem fazer morada, a sua vida passa a ser regrada, passa a ser dirigida pelo Espírito. Então, ele passa a ser a sua voz da consciência. Todo cristão tem uma consciência aguçada para o pecado. Ele sabe, nenhum cristão peca porque, eu não sabia que era pecado. Não, não existe isso. Porque quando você peca, o Espírito já logo, né? Lembra aquele gongo do boxe, né? Tim, né? Daquela gongada. Você pecou, tim, é o Espírito lá na sua consciência dizendo, está errado, você está pecando, precisa se arrepender. Então, o Espírito, ele ajuda você a moldar o seu caráter, a moldar a sua forma de viver, sua forma de andar, a sua forma de ser, a sua forma de estar com Cristo. Por isso que se você diz que é crente, mas vive uma vida totalmente
torta, uma vida totalmente desregrada, uma vida totalmente fora da vontade de Deus, então tem algo errado. Você precisa procurar ver se você realmente entregou sua vida a Jesus. Porque não dá para você conceber um crente em Cristo, um nascido de novo, que viva permanentemente no pecado. Porque o Espírito não permite isso. O Espírito vai estar sempre te mostrando o erro, o lugar errado, para onde você deve ir. E você vai... Desculpa. E você vai estar sempre com aquele gongo na sua cabeça. Toin, tá errado. Toin, não faz isso. Toin, muda de direção. Então, não dá para viver sem o Espírito Santo. Por fim, o Espírito e o porvir. As referências ao Espírito Santo em outros lugares do Novo Testamento são relativamente poucas e não adicionam substancialmente a descrição de seu caráter ou conduta. As Escrituras são sua voz e seu produto. A sua relação plena com Cristo é indicada. No livro de Apocalipse, o Cristo exaltado se dirige à sua igreja por intermédio do Espírito transcendental. O vidente, no poder do Espírito, percebe perspectiva e escatológica e contempla no alargado palco o drama que atinge seu clímax quando o Espírito faz coro com a igreja ao saudar o evento de Jesus o Senhor. Se você ler o livro de Apocalipse, você vai lá, né? O Espírito está sempre ali sendo mencionado, né? No meio da igreja, no meio da aclamação a Cristo. E o Espírito, ele é transcendental, né? Ele coloca, ele tem como é que eu posso te dizer? Ele tem um papel, né, bastante relevante no final dos tempos, né, no encontro da noiva com Cristo, né? Então, o Espírito está aí, né? Nós falamos do Espírito no Velho Testamento, falamos do Espírito no Novo Testamento, falamos do Espírito na vida da igreja, do Espírito no porvir, né? Na vida que nós vamos viver. O Espírito faz parte da nossa vida, tem que fazer parte da nossa vida, né? Quanto mais eu tiver comunhão com o Espírito, quanto mais eu tiver relacionamento, estreitamento do meu relacionamento com o Espírito, mais eu vou ter comunhão com Deus, comunhão com Cristo, e mais eu vou poder me apresentar mais, ser mais requisitado, né? Como eu sempre digo, né? Dizer para o Senhor, né? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, né? Eu quero ser um daqueles com quem o Senhor conta. E você? Que Deus nos abençoe.